السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, espero que todos estejam bem. O tema, inshallah, que temos para este espaço de palestra, conforme vem na agenda e no cartaz, é sobre o perigo de negligenciar salat. O perigo que a pessoa corre, ou o risco que a pessoa corre ao negligenciar o salat. O maior amor, a maior vontade do profeta sallallahu alaihi wasallam residia no salat. Ele sentia-se bem depois de fazer o salat. É tanto que quando se encontrava triste, cansado, mal disposto, ele dizia: "Ya Bilal, arihna bis salah." "Ó Bilal, faça o adhan porque queremos passar ar fresco, queremos descansar." Então, o profeta sentia-se bem com o salat. E nós, sendo seguidores dele, devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para sentirmos essa vontade, ao ponto de, quando demora a chegar o tempo de salat, você sentir saudades de salat. Se chegarmos a esse nível, meus irmãos, mashallah, estaremos muito longe. Muito longe no sentido positivo. Então, se vamos falar sobre o perigo de negligenciar o salat, eu vou dizer que o primeiro perigo é que é com a negligência que se chega ao abandono. A pessoa que faz 5 salates, sallallahu alaihi wasallam, só pode abandonar os 5 salates começando por negligenciar. Tem 5 salates, de repente já faz 4, de repente fica só com Jumá, do nada já não aparece no Jumá, só começa assim, com negligência e acaba abandonando. Esse é o primeiro perigo. A pessoa não deixa de fazer salat assim do nada, não. Vai gradualmente. Começa de longe, a coisa começa de longe, tipo, perde Jamá, não se preocupa, tem a mesquita, todos já foram embora e faz salat sozinho. Até aí está tudo bem. Depois começa a perder um salat, um atrás do outro, assim como eu disse, Jumá, fica com Eid. Tá vendo? Fica com Eid. Não temos irmãos assim? Que só aparecem no Eid. Começou por negligenciar Salatul Jamá e vem fazer salat sozinho. Depois de fazer o salat sozinho, vai negligenciar a presença da mesquita. Começa a fazer em casa. De casa começa a perder um salat. Um salat fica com Jumá. Jumá vai embora, fica com Eid. Depois de Eid, Fahum la yarji'un, não volta mais. Sallallahu alaihi wasallam. Então, o perigo de a gente negligenciar o salat é que essa negligência nos leva ao abandono. E quando você abandona o salat, desculpa lá, não tem remédio senão correr o risco de Allah subhanahu wa ta'ala castigá-lo. Allah tabaraka wa ta'ala diz no Corão: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Esse versículo vamos usar mais à frente, inshallah. Então, de princípio, eu gostaria que os irmãos percebessem a diferença entre negligenciar o salat e abandonar o salat. Nós não estamos aqui a falar de quem abandonou o salat, não estamos a falar de tariq o salat. Segundo o tema, o título que me apresentaram aqui, não é para falar daquele que deixou de fazer o salat. Estamos a falar da pessoa que
está a perder o interesse. Continua a fazer salat, mas não de forma rigorosa, não é assíduo. O perigo aqui é que leva ao abandono. O abandono é mais grave ainda. Então, se pudermos chegar lá, tudo bem. O importante agora é a pessoa que faz salat e negligencia. Qual é o motivo? Porque o perigo que corre aí é de abandonar o salat. Mas vamos buscar as causas. Eu acho que os médicos fazem assim, né? Quando você vai ao hospital marcar consulta, ele não vai dar remédio. Vai procurar saber o que lhe dói e ele vai identificar as causas para depois buscar o remédio. Não é assim que o médico faz. Tenho meu irmão aqui médico. Não é assim? Para não dizer que entrou na área do outro, medicina não é. Por isso estou a consultar ali. Allah disse: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Você não sabe de uma coisa, pergunta os daquela área. Acho que no hospital fazem assim. Mesmo que ele não responda, eu às vezes adoeço, é assim que me fazem, tenho certeza. Perguntam o que me dói. E eu falo daquilo que me dói, o médico busca as causas e só depois passa a receita. Então, nós estamos perante um irmão muçulmano que corre o risco de abandonar o salat. Então, vamos buscar o que lhe leva a negligenciar esse salat. Então, voltamos para este versículo que eu disse, vamos ver à frente. Allah subhanahu wa ta'ala aqui fala de três coisas. Fala de pecadores, tornaram-se pecadores por abandonar o salat. O que lhes fez abandonar o salat? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Abandonaram o salat. Antes de abandonar, faziam o salat. Porque neste versículo, esta passagem está num versículo onde Allah fala dos profetas, os santos, como é que se comportavam. E depois diz: assim que esses santos passaram, ficou uma geração que abandonou o salat e apegou-se às... Nós chamamos as shahwat. São aquelas vontades, aqueles desejos, a melhor palavra seria caprichos. Abandonou o salat e apegou-se aos caprichos, começou a seguir os seus caprichos. E o resultado é que vai ser castigado por Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Então, aqui está a explicação. Não abandona o salat senão a pessoa que se apega aos caprichos. Então, a causa principal que leva a pessoa a abandonar o salat, começando pela negligência, são caprichos. O que são caprichos? Capricho é tudo aquilo que você faz porque gosta e Allah proibiu. Estamos a falar mais ou menos de vícios, alguns pecados como jogos de azar, droga, música, alguma coisa que alimenta o seu desejo. Chega o tempo de salat e você dispensa o salat só para atender aquilo. Isso chama-se shahawat. Eu vou começar a dar exemplos mencionando o nome dos comportamentos que fazem parte do shahawat. Um muçulmano que gosta de escutar música não há de escutar durante uma semana sem perder um salat. Porque há de entrar aquela terrível que mexe com o coração, te faz viajar, o adhan perde peso. Pode ser um bom muadhin como esse irmão que fez adhan aqui, mashallah. Hayya ala salah. Você não ouve nada porque no fundo está a bater uma que diz
Everything I do. Com mais calma. Everything I do it for you. Imagina, I do it for you. Não estou a cantar na mesquita, estou a dar exemplo. E eu vou pedir aos irmãos, quando a coisa animar, anime com ânimo mais baixo, tá? Ele começa a comparar, deixar everything I do it for you, para correr hayya ala salah perde peso. Então isso chama-se o quê? Shahwa. Este capricho aqui tornou-se forte e maior no coração e na mente dele do que o... Neste momento aqui que a pessoa diz, é de apanhar o segundo rakat. É de encontrar antes de darem salam. Deixa lá acabar esta batida. Por isso eu disse, começa por perder Jamá. Porque o Shaitan é assim. O Shaitan, quando quer cometer um pecado, ele não diz, faz lá ziná. Não. Ele diz, vai lá se apresentar a ela. Chegando lá, não seja matreco, dá lá um beijo, dá apresentação. Não fala de ziná. Ele vai puxando você passo a passo até fazer o ziná. Mas quando ele começa, não diz... Por isso os alunos dizem, nadratun, fabtisamatun, fakalamun, famaw'idun, faliqa. O ziná começa... Nadratun, você olha para a moça, ou a moça olha para você. Quando você olha, fabtisamatun, você mostra um sorriso. Depois, fakalamun, você fala com ela. Onde é que ficas? Dá-lhe seu número. Depois dali, famaw'idun, combina-se o dia, o lugar do encontro. No fim, faliqa'un, acontece o encontro. Então no salat, você diz que deixa lá acabar o fim desta música, depois é de correr para lá, é de encontrar, vou perder só um rakat. Está a começar. E sabe onde quer terminar? Abandonar de vez o salat. Começa assim. O capricho, a vontade de você acabar aquela música vai coincidir com o início do salat. Você perde a noção da importância de estar aqui durante o primeiro takbiratul ihram, que não é problema. E realmente naquele dia você não perde o jamá, mas vai perder um raká. Aos poucos até perder o jamá. E você não acorda, diz que não é problema nenhum. Pelo menos fiz o salat dentro do tempo. Está? Depois lançam uma outra música que você nem fazia ideia. Mais terrível que aquela. Então, começa a escutar a primeira, depois vem a nova. Maghrib já foi. O tempo. Você diz que não é problema, pelo menos não deixei de fazer todos os salat. Só passou Maghrib. E assim sucessivamente até que você só se lembre de Allah na sexta-feira. Sallallahu alaihi wasallam. Depois vai, quando a sexta desaparece, quando fica um Eid. Eid não é fardo. É sunnah. Praticamente você não está a fazer salat. Até que chega aquele tempo em que você diz que eu sou muçulmano de raiz, minha mãe, meu pai são muçulmanos. O seu Islã só fica no sangue dos seus pais. Aí, mano, a coisa já não está bem. Então, para não abandonar o salat, não abandone o quê? O jamá. Não deixe passar o tempo. Assim você nunca vai abandonar o salat. Esse é o primeiro perigo. O segundo é que Allah subhanahu wa ta'ala, a falar com o Nabi Musa alayhi salatu wassalam, e isso serve para nós, disse: "Wa aqimi salata li dhikri", estabeleça o salat como forma de lembrar-se de mim. O que quer dizer que quando você começa por negligenciar o salat, chega ao ponto de abandonar, você já não se lembra de Allah. E esse é o objetivo principal do Shaitan.
em tudo que o Shaitan faz, o que procura é fazer esquecer você de Allah. Porque ele sabe que onde o ser humano esquece seu Criador, já é meu. Allah diz: "Istahwadha alayhim ash-shaytanu fa-ansahum dhikra Allah." O Shaitan apodera-se das pessoas ao ponto de fazer-lhes esquecer Allah subhanahu wa ta'ala. Tipo, você está a andar, esquece que Allah existe. Você pode até perguntar, mas é possível a pessoa esquecer que Allah existe? É possível sim, se o seu coração está cheio de caprichos, um atrás do outro. Eu estava a dar só exemplo de música. Vamos entrar em outro tipo de shahwa. Se você é viciado em zinar ou em apreciar as mulheres alheias por aí, mano, pode acreditar, onde você gosta de uma mulher que não é sua esposa, e ela diz: "Fica, vamos conversar, espera lá mais um pouco." Você começa a pensar: esse um pouco, o que eu vou perder são 2 racates. É, não é? Porque a voz de mulher é magia, mano. Sabe, você acha que pensam mal, tipo, mulher é feia? Não tem mulher feia. Se você não gosta da cara dela, atenção com a voz dela. Se você acha que a voz não é boa, atenção do jeito que ela anda. Se acha que não anda bem, experimenta tocar o seu corpo. Veja a suavidade da mão dela. A mulher é todo perigo quando não é sua. Quando não é sua mano, é perigo. Então ela diz: "Espera lá um pouco, vê esta agora, vai sair agora." "Ah, não queria passar a mesquita." Será que é todo momento? Até chega o tempo de dizer: "Será que esse Deus não se cansa de você?" Deus cansar-se de você. Mas não é ela que está a falar, é o Shaitan em pessoa. A mulher já está possuída, nem ela sabe, nem você sabe. Estou a falar de mulher alheia. Sua esposa não te faz isso. A sua esposa não lhe faz isso, meu irmão. Sendo muçulmana, Salate, vai lá, até ele faz lembrar. Salate, já fizeram Adhan. Mas essas da rua aí, para dizer que uma das coisas que leva a pessoa a negligenciar o Salate é o quê? O vício de mulheres. Falei de música primeiro, depois vem mulheres. Posso não colocar em ordem, mas o que interessa é vocês. Eu posso falar de forma aleatória. Vocês só peguem, cada um vai arrumar em casa os serviços. Não é por acaso. Vamos contar aqui uma história bem abreviada, inshallah. Não é por acaso que o primeiro fitna no Banu Israel, o primeiro fitna aconteceu através de mulheres. Não é fácil. Quando você não se apega ao salat, não é fácil resistir. Porque a mulher traz uma força a partir daquela possessão do Shaitan e você não percebe naquele instante. Falei só de 2 coisas: música e mulher, né? Vamos esperar aí. Cada um pode começar a processar no sentido de uma retrospectiva. Procurem os jovens que vocês conhecem ou adultos que abandonaram o salat e vejam se não tem esses 2 vícios. Se não tiver esses 2 vícios, tem jogos de azar. Porque no jogo de azar o que acontece? Põe o dinheiro ali, ganha. A segunda vez perde. A terceira ganha. Você começa a alimentar: desta vez vou ganhar, desta vez vou perder. O tempo está a passar. Quando perdes, ok. Fica lá com o meu telefone, a pensar que vai ganhar. O problema é que o tempo está a passar e você não quer sair dali, porque onde você sai dali para o salat, aquele não vai ficar à espera de você. Há de pegar o taco e vai embora. Então você quer manter ele ali. Vamos jogar mais só uma rodada. Salat. Vício de jogos de azar. Para não falar daqueles muçulmanos que olham deste lado e para aquele lado, não vê outro muçulmano e vão chezar. Esse é pior. Este aqui não faz nem uma semana sem deixar de fazer o salat.
Por quê? Primeiro, fica alterado. Segundo, o problema desses vícios, álcool, droga, a partir dos pequenos cigarros, grandes e tudo, vocês compreendem isso, né? Tem cigarro pequeno, tem grande, sabe? Eu estou a evitar falar esses nomes. Depois tem esses que se inalam, tem esses que você se injeta. Esses vícios, quando você começa um pouco só, o seu salat já está a ir embora. Um pouco só. Por isso o profeta alayhi salatu wassalam, disse: o que embebeda, o que engrossa, o que embriaga, sendo muito, quando é pouco também é haram. Se álcool é haram, não tem como dizer o pouco não é haram. Mesmo que seja pouco, é haram. Porque ao tomar o pouco, você diz, afinal a pessoa toma e não lhe faz nada. Vai aumentar. Toma, não lhe faz nada. Até que aquilo começa a dar efeitos e você perde o salat. Você que eu não bebo muito, é só um pouco só. E quando eu bebo, não perco a consciência. É mentira. Pouco vai perder. Então, o abandonar o salat, o negligenciar o salat começa com os vícios. Não é fácil uma pessoa não viciada deixar de fazer salat. São vícios, são caprichos. E até o vício pode começar por uma coisa que você acha que não tem problema no din. Eu não sei aqui em Lixinga, mas em Nampula costumo ver jovens que antes de Fajr já estão a correr na rua. Ou por recomendação médica, ou porque estão a fazer exercício físico. Chega um tempo em que aqueles animam, você tem que correr só. Antes de salat. Ou se é depois de salat, você começa a pensar, vou perder, meus baradas vão adiantar. Começa a fazer salat em casa, perde o jamá, para não perder o jamá da corrida. E você se engana a dizer que não, pelo menos eu fiz salat. Eu ouvi Adhan, fiz salat, depois fui correr. Só que a sua obrigação, quando você ouve Adhan, o que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse? Man sami'a an-nida falam yujib, fala salata lahu. Quem ouvir o Adhan e não for lá onde se faz o Adhan, ou seja, qualquer outra mesquita próxima, porque há vezes que se faz Adhan numa mesquita distante, não é para ir para lá. Se você ouve Adhan e não vai à mesquita, seja qual for o lugar ou a hora que você for a fazer o salat, Allah não aceita esse salat. Porque Allah chamou você na mesquita e você vai fazer onde? Na varanda. Então começa assim, deixa lá fazer salat, estou livre e vou correr, vou gimar no ginásio, sei lá o que. Começa assim. E você engana-se que não fez nada de errado. Porque já fez o salat. Mas o Adhan é para quê? Por que a pessoa grita aqui, Hayya ala salam, é para ir à mesquita? Começa assim, o Shaitan às vezes vem desse jeito aí. Faz o salat e depois vai correr. Podes ir à mesquita, podes não ir à mesquita. Você não está a perceber que isso chama-se istidraj. Está a chamar gradualmente. Ou melhor dizer, paulatinamente, aos poucos. Não percebe, mas eu fiz salat e depois fui correr. Ok. Um dia você vai acordar tarde e vai ter que escolher correr para salat ou correr para ir correr. E o Shaitan vai dizer, você já perdeu o jamá, o sol já nasceu, vai lá correr. E vai dar prioridade do quê? Correr. É assim que as coisas começam. Você não se apercebe. Mas educação física, ginástica, é haram. É haram. Não é? Mas está a ver como é que o Shaitan está a aproveitar, está a transformar aquela coisa halal em um vício. Olha, a coisa chega até onde você não imagina. Está a conversar, a maior conversa no nosso país é política. Essa é a maior conversa.
está a conversar sobre política, perdeu, mas vamos levar. Depois aparece um ali que discute e começa a trazer novidades que você não sabia. Já ouviu a Dani? É assim, pouco a pouco. Quando é lá em Nampula, a gente diz que não apanhará. Lá em Nampula a gente fala assim. Não sei como é que você fala aqui. Não apanhará alguém. Como é que se diz em Nhanja? Em Jau, desculpa. Não sei imitar. Tipo, é de acertar. É de acertar, assim está a começar para nunca mais acertar. Então, associa música, mulheres. Olha, quando eu falo mulheres, as mulheres devem perceber que estou a falar de homens. Senão vão dizer, está a ver, cada pecado nós estamos lá. Não, é que o Corão disse, Ya ayyuhalladhina amanu. Nunca disse, Ya ayyuhallati amanna. Não, quando fala de homens, as mulheres também estão aí. Tipo, se eu for a dirigir a palavra às mulheres, estou a falar de uma mulher que faz salat e, infelizmente, tristemente, tem namorado. E esse namorado aparece a dizer, amor, vais fazer... Mulher faz salat em casa, né? Das 16 até perder o Maghrib com o namorado. Por isso não vou ter que mexer muito a parte das mulheres. É só quando falo daqui, é só pensar ali. O assunto é o mesmo. Então, esta é a primeira parte sobre a negligência, no abandono. Vamos detalhar mais, inshallah. Só quero que percebam, irmãos, que ninguém abandona o salat, começando por negligência, senão através de o quê? Caprichos, vícios. Uma pessoa em casa dos seus pais, estou a falar dos jovens, papá faz salat, mamãe faz salat, toda a gente faz salat. Não é fácil você perder salat. Tem que ter alguma coisa de fora, ou se for de dentro, são os próprios seus pais. Porque Allah, quando fala de salat, diz وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ. O dono da casa, o responsável, o tal pastor, já que o homem é pastor em sua casa, وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Se o pai não endireita os filhos no que diz respeito ao salat, o filho também vai começar a negligenciar. Uma coisa muito engraçada. A Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "La tajalu buyutakum qubura." Não transformem vossas casas em cemitérios, em sepulturas. O que ele queria dizer? Criem o hábito de fazer sunna em casa. Fazer sunna em casa. Fez Maghrib e fica perto da mesquita, vai fazer sunna em casa. Fica perto da mesquita, faz sunna de Fajr em casa, entra aqui na mesquita para fazer jamá. Aí a questão não é só de transformar a casa em cemitério, é que tem uma vantagem aí. A criança começa a perceber que o pai faz salat a partir do momento que você faz sunna em casa. Eu estou a vos falar isso na prática, eu senti isso. Eu fiz 8, 9, 10 anos, não sabia que meu pai fazia salat, porque todos os salat fazia na mesquita. O que eu sabia é que minha mãe que fazia salat, porque ela fazia todos os salates em casa, por norma, né? Então, quando você não vê seu pai a fazer uma coisa, poucas vezes você vai desenvolver a coragem de fazer aquela mesma coisa. Por isso Allah diz: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Ordena a sua família a fazer salat e você seja constante no salat. Então, queria chegar a que ponto? Um jovem que faz salat desde os seus 7, 8, 9 anos, nunca pensa em negligenciar ou abandonar o salat enquanto tiver alguém em casa a quem vê a fazer salat constantemente. Para dizer que uma parte é responsabilidade dos pais. Você chega em casa, está a sair da mesquita, seu filho está em casa sentado, todo poeirento. Quer dizer, todo sujo, o que quer dizer que não fez wudu. Você olha e entra, sem procurar saber, fez salat. Porque a resposta vai lhe dizer tudo. Fiz, como é que você fez salat e ainda continua cheio de poeira assim? Antes de falar, faz wudu.
Não, depois do salat brinquei muito. Não. Salat. Então, uma parte é responsabilidade dos pais. Enquanto você tiver uma criança em casa, ela vai crescendo, até pode crescer barba. É criança ainda. Porque quem vive em casa dos pais ainda é criança, independentemente se já casou. Esse de você continuar em casa de papá, você é menino ainda. Eu, ao acordar, tenho a obrigação de acordar os meus filhos, a partir dos mais velhos. Excepto em certas situações, no acordo minhas filhas, porque deixo para minha esposa. Sabem por quê? Você não pode acordar sua filha a todo momento, porque um dia vai passar vergonha. Acho que vocês já perceberam, né? Perceberam? Amina, salat. Oh, papai. Salat. Não estou bem. Está bem, levanta. Ela está dizendo, não está bem, está de período. Quando você descobre, a cabeça fica grande e as pernas ficam pequenas. Você sente vergonha, sua filha lhe dizer que papai não está? Então deixa para a mãe. Ou quer acordar, vai ter com a mãe. Ei, sua filha está bem? Desde ontem não lhe vejo bem, então vai lá com... Já vou à mesquita, fica a acordar a ela. Mas estou a querer dizer que todos os grandes que estão em casa são crianças. Você continua em casa do seu pai, você é criança. Pode ser criança com barba, pode ser criança também com bebê. É criança. Então não tem que dizer, essa já é crescida, já casou 2 vezes. Não, vive em sua casa, papá. Wa'mur ahlaka bis-salat. Allah disse ahlaka, a família toda em casa. Então, às vezes, nós criamos condições para as nossas crianças, os nossos filhos, negligenciarem o salat. Essa parte aí. Por isso, até quando fala de Nabi Ismail, diz: "Wa kana ya'mur ahlahu bis-salat." Agora, vamos para o perigo, ou melhor, a concretização do perigo, que é abandonar salat de vez. Allah Tabaraka wa Ta'ala, no mesmo capítulo, estou a falar do Surat Taha, no início fala o que significa o salat. No meio diz qual é a consequência de você deixar de fazer o salat. No início disse: "Wa aqimi salata li dhikri." Estabeleça o salat como forma de lembrar-se de mim. Fazer salat é lembrar-se de Allah. No meio da sura disse: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. صلى الله عليه وسلم. Quem menospreza, quem perde o interesse em lembrar-se de mim, ou seja, quem deixa de fazer salat, a primeira consequência, que já é o perigo. Quem negligencia o salat corre este perigo também. A primeira consequência, aqui no dunya, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. A sua vida será complicada. Atenção, Allah não disse que quem não faz salat fica pobre ou fica maluco, disse que a vida vai ser complicada. E você pode até, se quiser, perguntar: mas tem muitos que não fazem salat aqui, são ricos, estão na boa. Quem te disse, meu irmão, que estão na boa? Quem? Você sabe que às vezes a pessoa tem muito dinheiro, é a primeira sofredora. Sabe disso? Sabe o que é vida complicada? Mano, não há complicação maior do que ter dinheiro e não saber o que você faz com aquele dinheiro. Isso é complicado. Tem dinheiro, não sabe o que faz com aquele dinheiro. Não saber o que fazer com dinheiro é que você investe, faz aquilo, volta para zero. Esforço, arranja outro. Investe nos filhos, em vez de tirarem proveito, viram-se reumáticos. Trata um documento, será que o governo vem confiscar? O dinheiro só passa pelas suas mãos, você não tira nenhum proveito. Isso chama-se ma'ishatan banca. Então, o segundo maior perigo que persegue a pessoa quando deixa
ou quando negligencia a salat, é uma vida complicada. Meu irmão, não estou a dizer que todos os ricos passam isso e não dá para perguntar a eles, a resposta não vai ser boa, mas muitos não dormem, pode acreditar. E se existe coisa boa que os pobres têm, é dormir à vontade. Sem precisar de comprimido nem injeção. Olha, o pobre nem tem almofada fofa, na pedra ele dorme. O rico, nem todos, mas muitos, o colchão de qualidade. A cama não é daqui. O quarto, ar-condicionado e tudo. Mas para dormir, mano, isso chama-se vida complicada. Tenho 5 contentores que estão no Oceano Atlântico, a sair da América para a África. Você é rico, não é isso? 5 contentores. E depois abre um canal televisivo que diz o clima... Eu nem acabei, vocês já compreenderam, mashallah. A notícia só fala do clima, só a palavra clima vai obrigar a ele a prestar atenção. Clima onde? Oceano Atlântico, tempestades, só de pensar que os meus contentores estão nesse navio a atravessar o mesmo mar que não está a passar bem, não dorme. Dorme. Mas não tem dinheiro. Maisha tão banca. Um dormir que não vai lhe fazer lembrar em fazer 2 rakats, dizer, ya Allah, o mar é seu, o clima é seu, a mercadoria é minha, por favor segura. Não há de lembrar de Allah. A preocupação é, há de chegar e perde Fajr. Ao perder Fajr está a piorar com a complicação. Mas onde começou a coisa? Quando ele estava bem, não se lembrava de Allah. A Nabi alayhi salatu wassalam disse: Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda. Apresente-se a Allah quando você está na boa. Quando você estiver mal, Allah será o primeiro a socorrer. Tipo, o primeiro a lembrar-se de você. O nosso problema é que quando estamos na boa, esquecemos aquilo que o Shaitan quer. Nos esquecemos de Allah. Quando as coisas começaram a amargar, Allah também nos esquece. Allah nos esquece, Ele só nos esquece de propósito. Nasullaha fanasiyahum. Quem esquece Allah, Allah lhe esquece quando estiver muito mal. Vocês não se perguntam uma coisa? Não estou a desviar do assunto, mas é necessário dizer isso. Para você descobrir que o bem-estar não está no material, as coisas básicas da vida são mahala. Percebe mahala, né? Essa linguagem mahala aqui não é novidade, né? Mahala é macua que passou a ser já nacional. Toda a gente sabe que é mahala. Gratuito. Hã? O que é básico para viver é mahala. Ar. Onde se compra? Precisa de dinheiro para você respirar. Coisas básicas da vida. Água. Olha, ele pode ter água mineral que ele compra. Eu tenho do rio, do coisa. O que me interessa é beber só. Podem contar mais. Coisas que não tem nada a ver se você é rico ou é pobre. Não vão acabar, são muitas. Mas veja o prazer que existe no dormir. Quando você fica cansado e dorme, e depois acorda com mais força. Onde é que se cobra o sono? Não estou a falar de comparar, cobrar. Quem não me paga hoje não vai dormir. Onde é que acontece?
Então, se Allah subhanahu wa ta'ala começa a complicar a sua respiração, o seu sono, a sua garganta por onde passa a água, maisha tambanka. Isso é que se chama vida complicada. Coisas naturais que Allah fez e não colocou ali preferência para um rico ou pobre, não. Por isso, quando você reclama muito, Allah, a pessoa pede, está a passar cada vez mais mal. E você tem que se lembrar que estou a reclamar a respirar. Estou a reclamar a ver. Estou a reclamar sentado. Outros estão pendurados no hospital. Eu estou a reclamar bem saudável. Está aí um rico pendurado, a saúde está-lhe a cobrar. Por isso, quando Allah diz, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Às vezes o pobre é ingrato, o rico é ingrato. As coisas básicas que devem levar você a agradecer a Allah estão mahala. Ninguém cobra, meu irmão. Ninguém. Está a ver a doçura quando você vê? Se você ainda não sentiu doçura de ver, fecha os olhos e imagine que fica assim 5 anos. Vai perceber o que está se passando com um cego. Você abre automaticamente, até nem precisa fazer doar. Acordou, pá! Na hora você não percebe. Mas aquele que não dorme por uma preocupação, esse está no castigo. Allah promete esses problemas todos para quem não faz salat. E não me venha com essa, mas e aqueles descrentes? Mano, aqueles estão a passar mal, só que você não sabe. E se calhar eles nem se apercebem. Existem castigos que você não percebe, só estão a consumir por dentro. Por isso muitos muçulmanos perguntam assim, eu tenho uma dúvida sobre haram, halal, haram, haram. Por exemplo, Allah proibiu o consumo da carne de porco, não é isso? E os que consomem estão malucos, ficam doentes. É uma coisa que você não percebe, hein? Quando Allah proíbe uma coisa, tem um motivo, por mais que a gente não perceba. E você sabe a causa que não lhes leva ao imã, se não é esse porco mesmo que come. Sabe por que não acreditam em Allah? Então, você pode estar fisicamente saudável. Se não faz salat, você não está bem. Allah prometeu vida complicada. Então, esse é o perigo que a pessoa que deixa de fazer salat corre. Allah pode complicar a sua vida. Assim como disse, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Quem desmente a mensagem do Alcorão, quem não acata aquilo que o profeta Muhammad a.s. ensinou, nós vamos facilitar para ter uma vida complicada. Allah vai facilitar a sua complicação. Pode ser no Akhira, mas nós estamos a tentar buscar aqui do dunya. O outro perigo que a pessoa corre quando abandona o salat. Nós estamos aqui a falar praticamente de muçulmanos que estão a perder o interesse de fazer o salat. Ou que acham que perder só um salat não é problema. Ouça o que a Nabi a.s. diz. A Nabi a.s. diz que quem perder o salat al-asr, só salat al-asr, vamos falar dos outros 4. Salat al-asr é como se tivesse perdido toda a sua família e tudo o que tem lá em casa. Imagine alguém que perde no mesmo dia o pai e o filho. Seu pai morre, no mesmo dia morre seu filho. Como é que você fica? Baralhado, não é isso? Começar com quem? Pelo menos o enterro. Isso é pouco. Imagina você perdeu toda a família e tudo que... A palavra tudo, a contar com a roupa do corpo. Nesse dia como é que você fica?
Essa é a comparação de quem perde só um salat. Perante Allah, é o que você perdeu. Um salat só. Então as pessoas começam a pensar, não é problema. Ele até responde, quando você pergunta, respondem com orgulho. Não, ele não faz 5 salates, mas é muçulmano. Ele não faz 5 salates, mas é muçulmano. Sabe o que você disse? Ele não respira, mas vive. É o que você falou aí. Se o Nabi alayhi salatu wassalam disse: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. A diferença entre muçulmano e não muçulmano é salat. Deixou de fazer salat e já não é muçulmano. E você diz: ele não faz 5 salat, mas é muçulmano. Como? Não é possível ser muçulmano sem salat. Não, essa possibilidade não existe, meus irmãos. Não existe. Olha, você pode ser moçambicano sem bilhete. Não é possível? Sem bilhete. Mas ter bilhete de Moçambique enquanto você não nasceu aqui é um problema sério esse. Você pode ser moçambicano sem bilhete, BI. Mas ter BI enquanto não nasceu aqui é complicado. Nós precisamos procurar saber como você conseguiu. É o mesmo que dizer que ele é muçulmano, mas não faz salat. Não é muçulmano esse aí. Esse é um ser humano que vive como muçulmano. A diferença entre muçulmano e ser humano. Ser humano todos somos. Muçulmano já é outra coisa. Outro motivo que leva a negligenciar o salat, que até poderia ser o primeiro, é a ignorância. Muitos muçulmanos podem acreditar, meus irmãos, não sabem o que é salat, apesar de fazerem salat, não foram estudar o salat. Porque aqui no Islã temos uma regra básica. Allah diz: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Não vá atrás de um assunto que você desconhece. Do tipo, não faça nada sem aprender. Quer fazer salat? Aprender salat. Quer casar? Aprender a shari'a de casamento. Quer fazer negócio? Aprender como é que é negócio, comércio no Islã. Tudo que você quiser fazer, primeiro aprenda. Porque tudo que você faz sem aprender, mano, está errado. Por mais que você acerte, perante Allah está errado. A condição é aprender. Há quem deixou de fazer salat, sabe por quê? Porque, olha, eu ia à mesquita, não está a perceber porque que as pessoas se inclinam, depois levanta, depois vai embaixo, e depois isso vai que não vai. Aquela coisa de sempre lavar a cara, os braços, abandonou. Ignorância. Ele nem percebe porque que se lava o corpo, porque que a gente se inclina, ele ainda não percebeu. E essa ignorância levou a ele a abandonar o salat. Vamos deixar o wudu, que vai precisar de muitos detalhes. O salat em si, você não consegue ver que ao ficar assim em pé, Allahu Akbar, até alimos dizem, quando você diz Allahu Akbar, está a dizer que deixei tudo para trás, estou aqui só com Allah. Allahu Akbar. Deixou tudo para trás. Essa é a explicação que os alimos dão deste gesto assim. Allahu Akbar. Deixei tudo para trás, estou aqui só com Allah. O fato de você ficar em pé e não falar com ninguém, a saber que ao lado estão aí irmãos, isso chama atenção. Como é que vocês consideram alguém que quando anda na rua fala sozinho? Chamam de o quê? Doido, estressado. Crazy. Mas aquele, você que não está a perceber, ele não está a falar sozinho, ele está a falar com a cabeça dele. Está a fazer certas perguntas e a cabeça não consegue responder, então ele responde por si. Não está maluco aquele ali? Sim. Tipo, pô, essa vida está difícil, pá. O que é que faço? A resposta não vem da cabeça. Está a fazer mais o quê? Está a andar. Você fica admirado, né? O que admira mais é uma pessoa que está calada e não fala com ninguém. E essa admiração, a resposta qual é?
Se ele está ali, não fala com ninguém, deve estar a falar com alguém maior que Allah. Por isso o Nabi alayhi salatu wassalam disse: Inna hadhihi salat la yasluhu fiha shay'un min kalam nas. No salat não é aceitável palavra humana, tipo aquelas palavras que a gente fala fora. Oi, tudo bem? Não. Salat tem ali takbir, mas o quê? Qira'atul Qur'an, tasbih, está a falar com Allah. Só o ficar em pé deve chamar a atenção a você. E quando você se inclina, o que a gente quer dizer quando nos inclinamos? Mesmo em termos humanos, quando você encontra alguém, faz assim. Significa que você respeita muito. Mano, quando você se inclina para alguém, significa o quê? Respeito. E veja que a inclinação para a pessoa nem vai longe. A gente só faz assim. A gente só faz assim, não é isso? Apesar do profeta proibir isso. O profeta proibiu. Muçulmanos não estão permitidos a se inclinar para alguém. Um sahabi foi ter com o profeta alayhi salatu wassalam, disse: Ya Rasulallah, ahaduna yalqa akhahu ayanhani lahu. Quando um muçulmano encontra outro muçulmano e acha que é uma pessoa respeitável, pode se inclinar? O profeta disse: lá. Não se inclina para a pessoa. Agora compare com aquela inclinação do salat em que você faz um ângulo reto. Significa o quê? Respeito para com esse que você está a falar. E depois vem a parte da prostração, que significa que eu me humilhei, não sou nada. Os movimentos do salat, para quem tem senso, percebe que aquela pessoa está a fazer alguma coisa grande. E este meu irmão deixou de fazer salat porque não percebe para que nos inclinamos, para que fazemos. Ele está a ver malucos organizados na mesquita. Porque só pode ser isso. Não percebeu. E olha, eu tive uma conversa com alguns irmãos brasileiros há uns anos atrás. Prontos. Alguns eram doutores de medicina, outros... muitas ciências. Então perguntaram: Sheikh, explica-nos lá. Por que as pessoas se lavam quando vão fazer salat? Eu primeiro disse que é assim que o Alcorão diz. Até onde termina o versículo. Sim, essa é a explicação, mas detalhe, os motivos. Isso faz parte da higiene. Quando eu disse faz parte da higiene, um médico disse: ei, faz sentido. Eu disse: por quê? Eles estavam a fazer uma pesquisa e descobriram que as partes que os muçulmanos lavam quando vão fazer salat são partes onde sentam as bactérias. As bactérias sentam aqui. Essas partes que a gente lava, essas partes que a gente limpa. Essa parte a mim não me preocupou. Está? Mas chamou-me a atenção no sentido de que Allah subhanahu wa ta'ala, dentro do ibadah, tem lá benefícios mundanos. Que na hora você pode não perceber. E que se as pessoas soubessem, fariam a questão de sempre fazer salat. Se você ouvir dizer que os cientistas descobriram que existe uma parte do cérebro onde o sangue não chega só quando você faz sijda. Há uma parte do cérebro onde o sangue não chega, só chega quando você faz sijda. Qual será a sua conclusão? Voltamos para aquele hadith. A minha satisfação, a minha vontade está toda no salat. O meu bem-estar no salat. Então, a ignorância também leva a pessoa a negligenciar, a abandonar o salat. Você não percebe o que está a fazer ali no salat. Olha, até tem uma vantagem visível. Os movimentos de salat, mano... Olha, desculpa, eu não quero aqui agitar a ninguém, nem quero dizer que é haram. Mas, mano, uma pessoa com 5 salates não falta e tem sunnah, 12 sunnas ao dia, durante o dia, tem tahajjud. Não precisa acordar de madrugada. Mano, salat em si é educação física. Aquela maneira de sentar, aquilo ali não é em vão. Entendeu, mano?
Eu não disse que é haram correr. Mas às vezes há que se perguntar, vou para onde? E depois... Depois, o que me incomoda, isso me incomoda, Allah pediu às pessoas para fazerem salat de madrugada, não fazem, mas basta médico dizer, ei, tem que correr, senão sua saúde corre risco. Mano, a hora que ele acorda, ainda aproveita-se do adane de salat para ir correr. Então, outro fator que leva as pessoas a negligenciar o salat é o quê? Ignorância. Daí a necessidade do muçulmano procurar entender o salat, dos movimentos aos gestos, ao que se diz. Você não consegue ver que as palavras que falamos no ruku combinam com a posição. As palavras que falamos no sijda combinam com a posição. O que é que vocês dizem no sijda? Subhana Rabbiyal Ala. Significa o quê? Glorificado seja o meu Senhor, o Altíssimo. Se Ele é Altíssimo, eu estou aqui baixíssimo. Eu me humilho para o mais altivo. Combina o sijda com a posição de Allah. Allah está acima, em cima de todas as coisas. E você diz que, Rabbi, eu não sou mais nada e coloco a parte mais honrada do meu corpo embaixo. Porque a parte mais apreciada do ser humano é o rosto. É aqui onde tem tudo, né? Visão e tudo. Quando você coloca ali embaixo, já se rendeu. Não tem mais outra posição para se aproximar a Allah. Quando você faz sijda, fica mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja, quem está longe aproxima-se indo. Quem está em cima aproxima-se quando você está embaixo. São os significados que você pode buscar no salat. Tentar compreender. Às vezes você nem sabe o que significa Tahiyatu Lillah. Arranja um amigo humano. Tahiyatu Lillah é o quê? Porque às vezes chega um tempo, eu sei que vocês sabem que a gente faz salat em língua árabe, não é isso? Outros dizem, mas por que é sempre língua árabe? Por que não fazemos salat em Java ou em Makua? Não ia animar. Primeiro não ia animar. Estamos juntos? Não ia animar. O salat em árabe mostra a universalidade do Islã. Onde você estiver a fazer salat, não interessa se a língua que se fala lá é russo, é o quê? Você está com seus irmãos muçulmanos. E há uma vantagem. Eu vou à Rússia, posso dirigir salat. O padre da Rússia não se atreve a dirigir missa aqui. Quem vai lhe entender? Quem? O Islã é universal. Eu vou à América, dirijo, o americano vem aqui e faz salat na boa. O problema vai começar quando sairmos lá fora. Mas aqui na mesquita, estamos juntos. Lá fora, quando ele vai querer beber água, sei lá o quê, aí já é problema. Mas na mesquita, os outros, o problema começa na igreja. Padre, pastor, formado, não se atreve a dizer algo aqui em Moçambique, se for russo. Ninguém vai entender. Então, em todos os sentidos, salat é uma coisa extraordinária, não é de brincadeira. Então você pode fazer uma pergunta a um seu colega. Mano, Tahiyatu Lillah. Lillah é o quê? À medida que você vai aprender, você vai ter mais vontade de fazer salat. Só para dar exemplo. É pena que eu não falo essa língua daqui, mas vou falar português que vocês percebem. Vou ler toda a Al-Fatiha em português. E apesar de você não perceber árabe, compare com o árabe que você leu aí. Deus é maior. Deus é maior. Louvores a Allah, o Senhor do Universo, o clemente e misericordioso. Vou até acabar. Você percebe o que está a dizer. Mas quando se diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, olha, até as veias estremecem lá, você sente que estou a dizer alguma coisa. Percebe, né? Então, deixa o significado para você e continua a ler em árabe assim. A sua preocupação deve ser: o que é Tahiyatu Lillah? A partir do dia que você vai perceber o que significa Tahiyatu Lillah, você vai ter vontade de sempre dizer Tahiyatu Lillah.
todas as saudações, os cumprimentos pertencem a Allah. O at-tayyibat, e as coisas boas que fazemos todas para Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, que a paz esteja contigo, ó profeta. Você está a perceber o que está a dizer? Diferentemente de quando você não percebe, até pode se cansar. Às vezes você perde o controle, sai do salate, estando ali mesmo. Ignorância também funciona assim, ao ponto de fazer abandonar o salate. Tem que perceber que este salate abrange todos os aspectos da nossa vida. Daí que, seja qual for o motivo, não permita que alguma coisa na sua vida atrapalhe o seu salat. Nem trabalho, emprego, nem mulher, negócio, tudo não pode atrapalhar. Só para terminarmos, já que o tempo está um pouco apertado. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. A primeira coisa que Allah vai querer prestar ajuste de conta com o ser humano é o salat. São dois hadiths um pouco parecidos. Uma coisa é prestação de contas entre você e Allah. Outra coisa é prestação de contas entre você e outro ser humano. Na parte de Allah, o que Ele vai querer saber de você é salat. Entre você e outra pessoa, o que Ele vai querer saber, em primeiro lugar, é quem matou o outro. O primeiro pecado que vai ser julgado no dia de Qiyamah, pecado entre nós, é o homicídio, aquele que matou o outro. Mas aquilo que Allah mandou fazer, a primeira coisa que Ele vai querer saber de nós é o salat. Só por ser primeira coisa, você devia fazer o quê? Fazer esforço para não perder o salat. Hafidu ala salawat wa salat al-wusta. Aqumu lillahi qanitin. Fazer esforço para não perder o salat. Onde você chegar a esse nível de nada atrapalhar o seu salat, mano, inshallah você já passou. Por quê? Já imaginou a disciplina que existe ao cumprir o salat 5 vezes ao dia? De madrugada fazer o fajr, dhuhr, asr. O muçulmano é organizado. A pessoa que faz 5 salates em ordem, sem negligenciar sequer um salate, é impossível dizer que atrasou no trabalho. E se é aluno, dizer que atrasou na escola, impossível. O salat organiza toda a sua vida. Se você for disciplinado, de madrugada para fajr, tem tempo de fazer tarefas domésticas, ETPC, antes de ir ao serviço, antes de ir à escola. Depois aproveita esse tempo todo a trabalhar no meio, a fazer salat. Depois, e a maior vantagem de fazer o salat com regularidade é que, mano, nunca você vai cair no pecado maior. Só o salat protege a pessoa. Na salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Como é que o salat protege? Veja a disposição dos salates e as horas de brincadeira. Veja. Se você tem medo de perder o fajr, mano, você vai dormir cedo. Entre fajr e dhuhr é o espaço que você deve fazer alguma coisa. Falhou de manhã, à tarde não vai fazer bem. Então vai tentar usar esse tempo. Dhuhr, Asr, tem ali um pequeno descanso. Para os que trabalham. Vem à vontade entre Asr e Maghrib. Vou dar exemplo dos jovens. Um jovem que tem uma moça aí, uma pita. Combina a hora. À noite, você começa a pensar, à noite que horas? Depois de voltar da mesquita. Ok, depois da mesquita, depois al-Fajr. É muita coisa que você põe na cabeça. Dormir tarde. Ou se eu meter naquela cena, tomar banho de madrugada. Uma série de coisas que passam na sua cabeça. Não, já voltou. Por causa do quê? Insha al-Fajr.
Aquelas brincadeiras das 15, jogo, não sei o que. O salat, mano, te organiza, automaticamente você se afasta dos pecados maiores. Vão ficar aqueles pequenos alamam, né? Que não, infalíveis. O salat, quer dizer, bem cumprido, é uma barreira contra os pecados. O que quer dizer que, se você faz 5 salats e ainda continua nessas brincadeiras, o seu salat não é válido. Não é o salat que Allah referiu. Não vai perguntar nenhum álimo. Será meu salat vale ou não vale? Ninguém sabe, mas a resposta está aí. Se você faz 5 salates e tem tempo de ir zinar, tem tempo de ir roubar, tem tempo. O seu salat não é salat, porque o verdadeiro salat está na anil fahsha wal munkar. Não te dá espaço o salat, mano. Quero conversar com a moça entre Maghrib e Isha, hayya ala sala, corta a conversa logo. Antes de voltar, não sei. Vai, salat. Essa é a maior vantagem no dini da pessoa. O salat mantém a pessoa reta. Nos outros comportamentos. Por isso o profeta disse, se o salat estiver bem, o resto das suas ações estarão bem. Você pode avaliar a sua vida olhando para o seu salat. Alguma coisa não anda bem na sua vida, olhe para o seu salat. Está cheio de furos aí, alguma coisa. Porque aqueles vícios que levam a pessoa a abandonar o salat são os mesmos que baralham você aqui no salat. Às vezes tem que apressar porque tem uma coisa que interrompeu ali, aquele jogo de azar, né? Antes do outro fugir dali, faz o salat de galo. O profeta disse, existe salat de galo. Já viu o galo quando come? Faz o quê? Há pessoas que rezam assim. Mas, mano, 4 rakates em 3 minutos. Como é possível? 4 rakates em 3 minutos. Depois começa a fazer um tasbih que só Allah sabe como é que se faz quando você vai para lá. Se mesmo aqui a gente consegue ver que este irmão é atrapalhado, aqui, depois do salat, veja como fazem tasbih. Subhanallah, 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 até 33 vezes. Escuta o outro como é que faz. A palavra subhanallah não acaba. Não acaba. Esta pressa é de o quê? Alguma coisa está a roer lá fora. Tem que correr para ir atender. Mas no salat a regra é: vim aqui para Allah, deixei tudo. Tudo que eu perder por causa do salat, eu não perdi. Tudo que você perde por causa do salat, você não perdeu. Estou a falar concretamente do comerciante. Fecha a barraca, vai à mesquita. Aquela hora onde aparecer clientes lá. Depois do salat, você chega lá. Alguém diz, vinha 5 pessoas aqui, pararam, cansaram. Não eram suas. Mesmo se você não tivesse saído dali, viriam perguntar o preço e iam embora sem comprar nada. Não se preocupe. O que é para comprar há de vir na hora certa. Epá, este salat está-me a patirar, pá. Sabe o que é patirar, né? Patirar é macua. Tipo, está-me a criar retrocessos neste negócio aqui. Naquele dia me falaram que vinham 10. Hoje vinham 5. Depois 3. Então vou ficando aqui mesmo. Aí que você perdeu. Tudo que se perde por Allah não se perdeu. Pode sublinhar isso. Tudo que você perde por Allah não perdeu. Então você vem despachar salat aqui porque tem um shaitan à sua espera lá em forma de pessoa. Às vezes é barada, vocês jovens têm baradas que não fazem salat. Vai lá rápido, vou te esperar aqui. Quer dizer, eu ir rápido, você me esperar aqui. Por que você não me espera rápido? Sabe o que é esperar rápido? Porque quando eu vou à mesquita, você não vai fazer essa coisa rápido e vir me encontrar antes de mim. Mas você se deixa levar e você entra aqui, tem um brada lá. Esse não é seu irmão, não é seu amigo. Esse é um shaitan personificado. Esse é um sata pessoa em Satanás.
Entendeu, mano? Observe bem como é que o Shaitan aparece. Despachar Allah para ir atender calmamente a um ser humano. Que brincadeira é essa? Outro perigo. Esse está no Akhira. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ai daqueles que fazem salat, mas de forma negligenciada. Aqui Allah está a dizer que as pessoas que fazem salat, mas não de forma regular, não de forma rigorosa, significa faz dhuhr, asr desaparece, maghrib desaparece, aparece outro dia, maghrib, a semana toda você pensa que está a fazer salat naquela mesquita lá, nem lá chegou e aqui já saiu. Allah diz que essas pessoas vão ser colocadas num vale, um lugar vasto, por onde cai o pus das pessoas que estão a ser queimadas no inferno. Pessoa que faz salat e não faz os 5. O que dizer do que não faz? O problema é de inglês. O que é que você deu importância mais que o salat? Alguém perguntou, Sheikh, é assim, eu trabalho como segurança, né? E depois o meu boss não permite fazer salat. Como é que fico? Mas que pergunta fraca. Não, é sério. Como é que fica? Tudo bem. Eu vou lhe dar uma pergunta agora. Como pessoa, você não vai conseguir me responder. E o que é que vai ser se Allah lhe perguntar? Você guarda. Está? O portão da loja está aberto. Você está ali a controlar pessoas. E diz, boss, quero fazer salat. Não. Você vai trabalhar, vai rezar. Vai trabalhar, que. Imagina que você fica apertado e diz para ele, boss, estou apertado. Vai lhe proibir de ir à casa de banho? Não. Boss, estou apertado aqui. Vai dizer, vai lá rápido. Então custa o que dizer, vai lá fazer salat rápido, voltar. Custa o quê? Porque você vai dizer é necessidade natural, não é? É biológico. O salat é mais que isso, meu irmão. Salat é dizer, boss, aquele senhor que me mantém vivo, para você me usar como guarda, está-me a precisar agora. Fazer-lhe entender que eu não estou aqui por mim. La hawla wa la quwwata illa billah. Você está a ver um guarda de amoso e tudo. Alguém segura a minha alma para continuar a viver. Ele me precisa agora e não é muito tempo. 6, 7 minutos já estou aqui. Se me permite, atrás da porta eu vou fazer. Fala isso. Vê, pai, que não posso fazer salat ali, eles não permitem. É que você não percebe o que é salat. Salat, mano, experimenta lá ligar para a Nilce. Ver se vão te atender você. Eu posso te dar o número dele. Experimenta ligar se vão te atender. É fácil falar com o presidente? Comandante da PRM provincial? É fácil. Salat é a oportunidade de você falar com o Criador, o dono de tudo. Essa é a oportunidade para você desperdiçar. Então, o problema é que você não percebe quem é Allah e como é que Allah fala com as pessoas. É através do salat. Esse mesmo guarda receber chamada e simular para o boss dele. Boss, entrou chamada de comandante. Vai lá atender. Diz assim, chefe, 10 minutos só para atender o que me dá vida para eu guarnecer suas coisas. Não há nada que deva atrapalhar o seu salat. Nem pouco. Às vezes esse é o bebê. Você passou muito tempo, casou com uma, não concebeu, foi casar com outra, não concebeu, e alhamdulillah, casa com uma, concebe. Já imaginou como é que você vai amar seu filho? Quando você demora de ter filho, depois Allah lhe dá filho. Como é que é o amor? É muito grande. Allah vem lhe testar com esse filho. Tempo de salat. Eu sei que alguém sentiu isso na carne e no osso. Aqui mesmo. Tem pais aqui. Quando seu filho chora, está-se a fazer iqama. Como é que é? Segura-lhe lá, estou a cozinhar. Mano,
Deixa o puto ali, fica a fazer barulho, isso faz bem aos seus pulmões. Quando criança chora, os pulmões crescem facilmente, não é problema aquilo, vai lá fazer salate. E você há de ver, a dar salão, ele também está a ficar calado. Não há nada que deva atrapalhar o seu salate, mano. Olha, você não sabe que se salate fosse brincadeira, Allah ia dispensar os soldados. No Islã, o soldado na guerra, outro está a combater, outro está a fazer salate. Acaba de fazer salate, vai combater aquele que estava no campo de combate e vem fazer salate. Mesmo em guerra não é dispensável. Vai dispensar você em casa na boa, comeu gema, encheu barriga, diz que criança está a chorar. Tá bem, quando é que vai parar de chorar? A criança tem 1 mês só, precisa de mais 2 anos para começar a chorar muito. Quando é que você vai fazer salate? Depois de 10 anos. Mano, só essa oportunidade de você falar com Deus, sem audiência, você apresentar toda a sua preocupação a Allah. Outro diz que a gente apresenta as preocupações, não vê resolução. Sim, porque você não vê. Não vê porque você não tem boa vista. Não há nenhum dua que você faz para Allah e Allah não responde. Pode acreditar. Não há. Não existe esse dua que você já fez e Allah não respondeu. Mas como? Se eu pedi emprego até agora não tenho. Eu vou te explicar. Você não tem emprego, mas você está seguro. Naquele emprego ali você entrava na cadeia. Quer cadeia, quer... É que a resposta de Allah nem sempre é sim. Um não de Allah é positivo. Perceba isso. O não de Allah é positivo. Se você pede uma coisa a Allah e Allah não lhe dá, já respondeu positivamente. Aquela coisa tantas ia lhe prejudicar toda a vida. Só que as pessoas não pensam bem de Deus. Mas por que não pensar bem de Deus, mano? Você não estava aqui, nem pediu, nem escreveu o documento. Allah lhe criou porque Ele quis. Lhe deu essa beleza, olhos e tudo. Pensa que vai lhe impedir o quê quando você pedir? Reflete lá. Você não pediu em nenhum momento porque você não existia. Você estava no mundo dos mortos. Allah quis, sozinho criou. E ao lhe criar, lhe criou bem. Fi ahsan taqwim. Tudo bem. Lhe alimenta. Ar mahala, água mahala, sol mahala, chuva mahala, o chão mahala. Qual é a coisa mais importante que essas coisas todas que você acha que Allah não me responde? O quê? Já lhe respondeu, só que você não percebe. Essa coisa que você pediu seria a sua cadeia por 15 anos. E Allah desviou. Você não percebeu. E às vezes Allah faz de propósito. Vou lhe dar o que ele pediu e vai se arrepender. Será, oh Allah, mulher bonita, oh Allah. Ué, mulher bonita não dá para você. Essa aí vai lhe estressar, essa mulher, e Allah lhe dá uma bonita. Depois começa a conversar com todas as criaturas, árvore, animais. Chega um tempo, começa a falar com seus próprios joelhos. Mas eu o que é minha mulher? Tá vendo? Custava o que dizer, oh Allah, mulher que me sirva. Custava o que dizer, mulher bonita. Quem lhe disse que mulher bonita é para você? Quem lhe disse? Às vezes Allah faz isso para você ter consciência. Meus irmãos, tudo que nós pedimos a Allah, Allah já responde positivamente, só que você não percebe. Mas tudo isso está onde? No salat. Khalas? Okay. Ana ma anzur ila sa'a indakum. Khalas. Okay. Sim. Em suma, tudo isto aí era para tentar dizer, não brinque com salat, meus irmãos. A única coisa que dá para você segurar, ter certeza que meu Islã está aqui, é salat. Se você perde salat, perdeu tudo. Então, se você negligenciar o salat, chegar a abandonar, mano, você não estava aqui no dunya.
perdeu tudo. Por isso, zangado, chateado, estressado, salat. Mas não estou bem disposto, pá. E desde ontem não faço salat. Não está bem disposto, não faz salat. Quando ficar disposto, vai fazer. Já reprovou. Porque Allah é para todas as situações. Essa má disposição elimina-se no salat. Oh Allah, eu não estou bem, mas vim aqui só por tua causa. Desculpa. É que Macuá está aqui, né? Tá. Oh Allah, peço que me segures. Essa má disposição que não me prejudique. É tudo no salat, tudo no salat. E aparece uma coisa, lhe afasta do salat. Você não está bem. Vamos criar esse hábito. Em casa, a família, nós. E atenção, tem que ser você, o dono da casa, o mais rigoroso no salat. Wastadir alayha. As crianças testemunharem que papai não perde salat. Os seus próprios filhos testemunharem que mamãe não perde salat. Quando você manda fazer salat, o salat tem peso nas crianças. Eu conheço pessoas, infelizmente. A salat está na hora, salat. Ele nem fez. Ameaçar crianças. Salat. Mano, assim a criança não vai temer Allah. A primeira coisa que... se ele nem... Quando as crianças ficam entre si, conversam. Se ele está a fazer barulho aí. Fez barulho. Salat. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dos que fazem salat com sinceridade, rigorosidade, regularidade, e que aceite o nosso salat e perdoe nossas falhas. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.